Deus abençoe você. Hoje vamos falar sobre a conversão, segundo a Bíblia. Estamos nessa meditação em Atos 2, né? E chegamos nessa parte aqui sobre a conversão de 3.000 pessoas. Então eu comecei a meditar e é interessante que a palavra de Deus aqui, exatamente nesse ponto, nos dá os passos da conversão, de como uma pessoa ela se converte, né? Então, a partir do versículo 37 de Atos 2 ao 47, ele dá passos, dicas, né? Ele dá a orientação, a direção que a gente precisa sobre a conversão, né? Aqui nesse momento, Pedro, ele havia falado sobre Jesus e tudo mais, ele fez um discurso, certo? E aquele discurso fez com que aquelas pessoas que estavam ali ouvindo, muitos dali aceitaram a crucificação de Jesus, né? E nesse momento em que aquelas pessoas estavam ali ouvindo esse discurso de Pedro, que ele falou dos profetas e tudo mais, a gente lê isso antes, né? Que ele fala. Essas pessoas, elas compungiram-se em seu coração. Então, a primeira palavra que nos chama a atenção nesse versículo 37 é compungir-se. Então, eu fui pesquisar o que é compungir-se e isso significa que aqueles ouvintes, eles começaram a sentir uma tristeza, reconhecendo quem eles foram com relação a Jesus. O que eles fizeram ou o que deixaram de fazer. Então, a palavra que veio até eles através de Pedro, do discurso de Pedro, trouxe um arrependimento, ou melhor, uma consciência do erro. E então, houve o arrependimento. Porque arrependimento é Deus quem dá. Até mesmo o arrependimento é Deus que nos concede, o dom do arrependimento. Por que tem gente que não se arrepende? E o que é, de fato, o arrependimento? O arrependimento não é apenas um sentimento. Você já deve ter ouvido falar nisso, que remorso é diferente de arrependimento e vice-versa, né? Porque remorso é aquela tristeza, aquela coisa que você fica mal, mas que você não toma atitude de mudança. Mas o arrependimento faz com que a pessoa reconheça, olha, eu errei aqui, então eu não posso mais ir por esse caminho. Eu não aceito mais isso. Eu não quero isso. Então eu vou focar, eu quero fazer o que eu tiver que fazer para não andar mais nesse caminho, não fazer isso que eu fiz. Então, há uma reflexão sobre o erro, sobre a falha, aonde eu errei, como é que eu estava, o que eu estava fazendo e que deu errado, e que não foi o certo. Então, agora eu vou fazer diferente. Porque se eu estava achando que eu estava fazendo a coisa certa, mas eu estava errando no frigir dos ovos, como dizem, né? No fim das contas, eu estava no erro sem perceber
sem ter entendimento disso dentro de mim, eu estava errando. Eu não tomei uma atitude lá atrás de mudança. Eu posso até ter dito ao Senhor, eu falei para Deus tal coisa, mas eu não tomei uma atitude, né? Eu não agi. Acontece às vezes da gente falhar nisso, no agir. Então, se eu estava errando, eu estava falhando, mas agora que ficou bem às claras o meu erro, eu entendi no que eu errei, então eu não vou fazer mais. Mesmo até que aquele erro tenha virado um hábito, né? Aquela falha, eu pequei, eu errei. Então, eu entendi que eu pequei, então eu não vou mais. Eu não quero mais isso para mim. Então, isso significa o arrependimento. Dentre outras questõezinhas que você, de tanto você reconhecer o seu erro, que parece que todo mundo sabe do seu erro. Parece que você saiu na capa da revista. E o seu pecado, o seu erro está exposto diante de todos. E você tem dentro de si uma vergonha, uma tristeza profunda, uma dor que você só consegue clamar por Jesus. Você clama com todas as suas forças. Você chama o nome de Jesus com todas as suas forças, porque você reconhece: meu Deus, eu errei, eu pequei. Tem misericórdia de mim. Claro que nesse momento aqui, né, a gente vai ver que eles fizeram uma pergunta para Pedro também, depois de se compungir, depois que eles compungiram-se em seu coração. Que significa isso? Uma tristeza e um arrependimento, né? Eles se arrependeram e reconheceram a culpa. Então, é um conjunto de coisas que acontecem dentro da pessoa e que é o próprio Deus executando a misericórdia dele, executando a graça dele. Porque se ele está dando aquilo para essa pessoa, isso daí para essa pessoa, né? Ele está dando o arrependimento, ele está convencendo a pessoa de que ela errou. Ele está fazendo a pessoa entender, olha, lembra aquilo dali, isso, foi errado, foi um erro. Então, ele está dando, é concedido por ele. Por que ele está dando? Porque ele está vendo espaço dentro da pessoa para ela receber. Ele está vendo que a pessoa está o quê? Sendo humilde, sendo sincera consigo mesma, com Deus. Ou seja, aí vem aquele versículo que durante muito tempo eu não entendia, mas hoje eu entendo melhor, que é algo que Jesus falou. A quem muito tem, muito se lhe será dado. Mas a que pouco tem, até o que tem lhe será tirado. É mais ou menos assim. Você pode colocar no Google para dar uma olhada nesse versículo. Eu não sei se é em Mateus, é nos Evangelhos. É o próprio Senhor Jesus que diz isso. Ao que tem, muito lhe será dado. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então eu ficava meditando nesse versículo e ficava pensando, poxa, como é que pode? Deus dá para o que não tem, né? A lógica seria essa, vou dar para aquele que não tem. Mas Deus dá para aquele que já tem. O que quer dizer isso? É que a pessoa que tem, por um exemplo, perdão
para dar, Deus dá para ela. Então, se a pessoa dá perdão, é porque ela tem dentro dela perdão. É porque dentro dela ela reconhece, não, então eu também sou pecadora, eu careço do perdão de Deus, eu careço da misericórdia do Senhor sobre minha vida, então eu vou dar, porque eu preciso também. Do mesmo jeito que essa pessoa precisa, eu também preciso. Então ela reconhece a fragilidade dela. E ela não olha apenas para o erro da pessoa, mas ela olha para ela. Então é porque ela tem dentro de si humildade, sinceridade, ela reconhece. Entendeu? Então ela tem algo. A gente dá quando a gente tem. E se a gente tem, é porque Deus deu. E se Deus deu, é porque Ele encontrou espaço, lugar aqui dentro para colocar. A gente às vezes não ora para Deus achar lugar de arrependimento em nós. Porque muitas vezes, se Deus não encontra lugar de arrependimento em nós, e o que é que isso significa? Isso significa que a gente está cheio de si. A gente está cheio de algo. Ou é de si, ou é de orgulho, ou é de prepotência, alguma coisa assim. A gente está cheio de alguma coisa. Que ele não está achando espaço de arrependimento, para derramar arrependimento na gente. Derramar perdão na gente. Então, a gente precisa do quê? Se esvaziar. E o esvaziar-se é a gente se permitir ouvir. Muitas vezes a gente permitir que Deus fale ao nosso coração. A gente tá ali e se colocar os ouvidos para ouvir. Então foi isso que aconteceu aqui. Eles ouviram não só com os ouvidos a pregação de Pedro, mas eles ouviram com o coração, com a alma. Então há uma diferença. Por que tem tanta gente que está na igreja ali, elas ouvem a palavra, como todo mundo está ali, tem ouvidos, está ouvindo. Mas muitos não estão escutando. Ou é ao contrário, né? Ela está escutando. Ela escuta por conta do ouvido, do órgão. Ela consegue escutar. Você está me escutando? Então, ela está escutando. Não, estou escutando. Mas você está me ouvindo? Você está me entendendo? Porque o ser humano a gente tem muito disso. Às vezes a gente escuta uma coisa, mas a gente não ouve. Ou seja, essa questão do ouvir é o entender. Quantas vezes tem alguém falando do lado da gente e a gente está fazendo alguma coisa, trabalhando, lendo alguma coisa. A gente está escutando essa pessoa por conta que a gente tem audição. Mas se ela perguntar, ô fulano, você ouviu o que eu falei? A gente pode dizer, não entendi, porque eu estava ocupada com isso daqui. Eu tô com a mente nisso daqui. Eu tô ouvindo você, eu tô escutando você falando, mas eu não entendi o que é que você falou. Para mim foi um monte de blá blá blá, porque eu tô concentrada nisso daqui, eu tô me enchendo disso daqui. Então tem algo querendo entrar, mas eu não tô deixando porque eu tô me enchendo disso daqui. Então, acontece muito na igreja das pessoas ficarem com a mente em outro lugar. E o diabo também atua nisso. A igreja é o lugar onde tem muito demônio. E o trabalho desses demônios ali é tirar a atenção. É trazer um pensamento que não tem nada a ver. Pensamento de acusação também, lembrando a pessoa do passado. Quantas coisas vêm, muitas vezes a mente, né? Sono, né? A pessoa fica com sono toda vez dorme, né? Fica pescando. Enfim, várias coisas que o diabo usa ali para tirar a atenção das pessoas. Então, para quê? Para que a palavra não entre. Mas aqui, nesse momento aqui, um detalhe do que aconteceu, para que essas pessoas se compungissem, ou seja,
sentirem, entenderem a pregação de Pedro e vir dentro delas uma tristeza e um arrependimento. E um desejo de mudança, um reconhecimento da culpa e o entendimento da necessidade de mudança. Elas entenderam. E o que é que mostra que elas entenderam? O que é que mostra que elas compreenderam a necessidade da mudança delas? É que a segunda coisa que aconteceu com elas foi o quê? Elas perguntarem a Pedro e aos apóstolos assim: que faremos, homens e irmãos? Então, diante dessa verdade que vocês exporam diante de nós, que a gente ouviu, que a gente entendeu e a gente reconheceu, o que é que a gente pode fazer então agora? Então, essa iniciativa, esse desejo e essa atitude, em primeiro lugar, verbal, né, de perguntar o que é que a gente pode fazer então, qual é a solução para a gente, ajuda a gente. Então, um testemunho do bispo que ele fala muito é que quando houve quando o Espírito Santo abriu o entendimento dele, foi num momento assim, de repente, né, num lugar e num momento bem aleatório, nada é aleatório, né, mas algo que ele não estava na igreja, ele não estava ouvindo a palavra de Deus, ele não estava buscando nada de Deus, ele estava buscando as coisas dele, ele estava buscando as coisas para a vida dele, estava pensando na vida dele. E de repente veio o som de uma voz que era do Espírito Santo dentro dele, dizendo: que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você se preocupar tanto com a sua vida aqui e você perder a sua alma quando a sua vida aqui acabar? Porque chega o dia, né? Então, nesse momento, ele parou, ele sempre fala desse testemunho. O Bispo Macedo, se você quiser ver, tem por aí na internet ele falando. Então ele parou e refletiu. Ou seja, ele ouviu a voz de Deus falando dentro dele. Não tinha ninguém com ele. Não tinha ninguém lembrando ele desse versículo. E ele nem tinha visto esse versículo anteriormente. Porque ele estava preocupado com ele mesmo. Mas o Espírito Santo falou e ele ouviu. Então, nesse momento, ele disse que veio à tona, né? E o Espírito Santo, ele sempre diz, o Espírito Santo me mostrou o meu pecado, os meus erros. E eu pude ver que eu ia para o inferno se continuasse assim. Então, ele me mostrou o inferno, ele fala. Então, no desespero, eu disse: e agora, quem poderá me salvar? Então, eu não sei se ele falou audivelmente com a boca isso, ou se foi dentro dele, numa reflexão. Mas ele disse que ele perguntou ao Espírito Santo, a Deus, né? E agora? Quem poderá me salvar? Então o Espírito Santo apontou Jesus. Mostrou, olha, é Jesus. Então, há um momento em que o Espírito Santo, que é o trabalho dele, que a gente vive hoje, desde esse tempo aqui de Atos, né? Assim que houve a ascensão do Senhor Jesus aos céus, e ele derramou do Espírito Santo, né? Iniciou-se o ministério do Espírito Santo, iniciou-se a era da graça, a era do Espírito. Então, o Espírito Santo tem como
trabalho, ministério, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Trabalhar em nós, na nossa mente, no nosso coração. Nos aproximar de Deus, nos levar para Deus, né? Nos guardar dos males espirituais que existem nesse tempo, que estão cada vez piores, porque a gente está chegando no fim. Então é tempo de engano, um engano feroz que há no mundo hoje, pior do que antes. Apostasia, esfriamento espiritual, enfim, um monte de coisa para tentar nos afastar de Deus, porque está chegando o dia da vinda do Senhor Jesus, do arrebatamento da igreja. Então a coisa vai piorando. Então somente com o Espírito Santo é possível a gente permanecer, a gente continuar, a gente perseverar até o fim, né? Então o papel dele é esse, é conscientizar a gente da nossa situação espiritual. Então, há uma pergunta, há uma iniciativa da pessoa que reconhece a questão do erro, da falha. Então, ela quer o quê? Mudança. Ela pensa na mudança. Então, para terminar esse primeiro vídeo aqui sobre a conversão, no versículo 38 ele diz assim: disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, 3 coisas: arrependei-vos, cada um de vós. Quer dizer, arrependei-vos, primeira coisa. Cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, ou seja, o batismo nas águas, em remissão de pecados, ou seja, perdão, recomeço, né? Novo nascimento. Apagar, limpar os pecados para que haja o quê? Um novo nascimento. E recebereis o dom do Espírito Santo. Ou seja, vocês vão ser, depois de se arrepender, depois de batizar nas águas, mostrando que vocês creram, vocês receberão o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo, Deus dá, não dá por medida, mas sim por inteiro. Aqueles que se entregam, né? Então, receber o Espírito Santo é uma entrega. Você entrega de si. Você entrega você a Deus. Você entrega seus erros, suas falhas, quem você é, quem você tem sido, quem você já foi, quem você vai ser. Você entrega. Você entrega você. Numa oração sincera, numa entrega sincera. E você firma isso com uma atitude, ou seja, o batismo. Você tem a consciência, não estou aqui, esse batismo simboliza a morte do meu velho eu, de quem eu fui até aqui. Está simbolizando, não é apenas um banho numa piscina ou uma água derramada sobre mim. Não, mas isso daqui eu declaro, representa isso daqui, que eu estou me limpando do mundo, eu estou me lavando do mundo, da carne. Eu estou aqui sendo lavado, para que eu possa viver para Deus, para que eu possa viver uma vida nova. Eu quero uma vida nova, eu não quero continuar na sujeira, no erro. Eu quero uma mudança verdadeira. Então, é algo que vem de dentro de você, porque é o Espírito Santo que convence. O Espírito Santo fala com você pessoalmente e você sabe o que deve ser feito. Você vai saber o que deve ser feito, mas isso se inicia com um arrependimento.
É enquanto está sendo falado tudo isso daqui, você tá o quê? Pensando, o Espírito Santo está falando com você, alguma palavra que foi dita aqui já convenceu você, enfim, alguma coisa acontece dentro de você e você reconhece, não, realmente, eu preciso mudar. É algo pessoal, gente. É algo pessoal. Só o Espírito Santo pode convencer. Amém? Então, que nem que seja uma palavra que foi dita aqui possa ter aberto o seu entendimento. Amém? Para as coisas de Deus. Porque isso daqui é uma oportunidade de salvação. Isso aqui é a verdade de Deus. Eu não tô tirando isso da minha cabeça. Aqui, ó. É a palavra de Deus. Então, se você quiser meditar mais nisso, exatamente nisso, você quer pensar na sua vida, você tem um desejo agora parar um pouco, você tem trabalhado muito, você tem cuidado muito das coisas, da sua vida nessa terra. Porque o ser humano tá aqui, ele olha, ele vê as coisas, né? Você tá vendo com seus olhos físicos o que você tem aí, o que é que você faz, quem você é, quem você tem, o que é que você tem feito nos últimos dias e tal. Mas observe com olhos espirituais a sua vida. E esses olhos espirituais são os olhos da fé. É algo que você não consegue apalpar, né? Você não consegue tocar, mas é algo que você sabe. Você tem aqui. Então, você parar um pouco, tirar um momento hoje para você pensar nisso, para você parar. Olha, eu não vejo o Senhor, eu não vejo Deus, mas pela fé, meu Deus, fica aqui comigo e vamos conversar. Então você começa a falar. Começa a falar sobre a sua vida, começa a falar como você encontrou esse vídeo, como esse vídeo tocou em você. Porque a partir do momento que você se dispor a fazer isso, é porque esse vídeo tocou em você. Essa palavra falou com você de alguma forma. Então você já está crendo, você já está usando a sua fé. A partir do momento que você fizer isso, essa inspiração que veio agora, você já vai estar mostrando a sua fé. E Deus se agrada disso. Deus vai te recompensar. Deus vai fazer o que tem que ser feito. Porque você está mostrando a sua fé com obra. Só de você ir para um lugarzinho, para um lugar que você possa falar com você mesmo, com Deus. Então você já vai estar mostrando, olha, eu tô aqui, eu tô crendo. Você nem precisa dizer isso, porque a sua atitude já vai mostrar. Então, faça isso ainda hoje e reflita sobre a sua vida, sobre quem você tem sido, o seu relacionamento com Deus. Se você sabe que você não conhece a Deus, você não ama a Deus, você não tem, assim, você não tem pensado em Deus, você não tem buscado a presença de Deus, nem a casa de Deus, nem muito menos a palavra de Deus, você vai relatar, você vai falar. Fala. Seja sincero e fale. Olha, meu Deus, eu tenho sido assim, eu tenho buscado as coisas só dessa terra, desse mundo. Eu tenho buscado só me satisfazer, eu tenho buscado pelos meus interesses, por dinheiro, por homem, mulher, eu tenho só buscado isso. Mas eu tenho dentro de mim que, sei lá, tem algo dentro de mim que fica como uma interrogação. Eu preciso saber de algo sobre mim, sobre a minha vida, sobre o Senhor. Se revela para mim, fala comigo. Fala. O que é que o Senhor quer me dizer?
Isso é fé. E ele vai falar com você, você pode ter certeza. De uma maneira que você vai confirmar. Jesus disse, e sereis minhas testemunhas. Quando receberes poder, o poder do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Está escrito. E descerei sobre vós o poder do Espírito Santo. Tem uma passagem que fala isso. E sereis minhas testemunhas. É a promessa de Deus. Aqui, ó. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas. Ou seja, você vai testemunhar. Você vai ser a testemunha de que Jesus está vivo e quer se relacionar com todos os que creem. É para todos, mas só os que creem vão ter esse privilégio, porque vão o quê? Manifestar essa crença em atitudes. Amém? Então, Deus abençoe a sua vida. Oro para que esse vídeo tenha dado uma clareada aí na sua mente. E que a gente possa continuar essa meditação em Atos 2, a partir agora do versículo 39 para o resto, né? Porque ainda tem mais coisa que a gente precisa meditar. Amém? Fiquem com Deus.